Boa noite, senhoras e senhores. Nosso programa de hoje vai falar sobre engenheiros e vai falar com engenheiros. Engenharia, uma das maiores carências profissionais do país, o que tem relação direta também com a carência nacional de obras, estradas, pontes, túneis, aeroportos, portos, usinas, prédios inteligentes, etc. Segundo o levantamento recente, países em grande desenvolvimento no mundo vêm formando 10 vezes mais engenheiros que o Brasil. Caso bem peculiar da China. Por que aconteceu esse descuido com esta formação de profissionais aqui no Brasil? Hoje tão indispensáveis esses profissionais. É uma das perguntas que vamos formular aos nossos convidados, que vêm aos estúdios do Conversas Cruzadas, principalmente em função de um grande encontro estadual marcado para a semana que vem. A Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Agronomia, outra área necessitada de mais profissionais no Brasil. O Brasil apontado como um dos maiores, se não o maior celeiro de alimentos do mundo. O referido evento da semana que vem debaterá temas relacionados ao desenvolvimento tecnológico nacional e ao exercício das profissões. Por sua importância, queremos trazer a público, com os convidados, as opiniões e os enfoques sobre o que vai se discutir no evento, com vistas ao próprio progresso nacional. É o tema de hoje. São convidados da TV Com, o presidente do Fórum de Infraestrutura das Entidades de Engenharia do Rio Grande do Sul, Silon Rosa Neto, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado, Paulo Garcia, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Luiz Alcides Capuani, e o integrante do Conselho da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Luiz Roberto Andrade Ponte. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, soluções em crédito que cooperam para você realizar seus sonhos. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida. Ambientes de Linha, está aberta a temporada de planejados. E Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde empresariais. Como de hábito, convidamos o telespectador para nos enviar a sua opinião por e-mail para conversascruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do nosso telespectador tem aqui o patrocínio do Grupo Dielo, Soluções Integradas em Serviços de Segurança. A propósito da Dielo, no programa de amanhã nós vamos mencionar o encontro muito agradável que tivemos hoje com os dirigentes do Grupo Dielo. Vamos fazer isso amanhã. Mas, presidente Capuani, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, exatamente pela relevância desse encontro, numa época em que se valoriza muito o engenheiro, que de fato tem muita importância, o que prioritariamente vai se debater? Boa noite. Boa noite. Bom, nós temos, além da Semana de Engenharia, Lazer, esse ano, o nosso 8º CNP, que é o Congresso Nacional de Profissionais, e que ele é deliberativo, ou seja, aconteceu em todo o país fóruns onde nós debatemos propostas que a nossa legislação, que rege as nossas profissões, ela é, pasmem, de 66, mais de 40 e poucos anos que está aí. E tivemos 2 emendas constitucionais e a própria Constituição de 88, então ela está, no nosso entendimento, em desacordo com a própria Constituição. Então nós teremos o CNP, que é o Congresso, que ele é deliberativo, ou seja, estão os conselheiros de todo o país que são eleitos pelas suas entidades, que estarão debatendo o nosso novo marco legal. Ou seja, a constituinte, o Ponte, eu acho que foi constituinte, né, doutor Ponte? A nossa constituinte do sistema profissional. Para que a gente possa deixar, inclusive, as próximas gerações, para que a gente, no nosso dia a dia, com nossas atividades profissionais, possamos trabalhar, através das nossas atividades profissionais, em benefício da sociedade, dentro da própria lei. Para que, inclusive, acidentes, como aconteceu em Santa Maria, não ocorram, ou seja, a legislação atualizada também nas nossas profissões. Exemplo disso, o exercício ilegal da engenharia,
ele não é crime, Lazer, tu é advogado, ele é apenas contravenção penal. Que coisa. As outras profissões, Exato, dentista, médico, todas as profissões, é crime. Então, são uma das coisas, uma das... parece mentira isso, e a sociedade nos cobra. E como é que dura isso até hoje? Pois é, então são coisas que nós temos que colocar na nossa legislação. Então, várias... Os engenheiros não têm quase representantes no Congresso Nacional? Nós temos, mas mas é pouco. Mas eu acho que a engenharia, as decisões são políticas. Nós engenheiros somos muito cartesianos, né, doutor Ponte? E as lideranças que tinham, o doutor Ponte se aposentou quando o doutor Ponte estava no Congresso. E também temos que falar sobre a Lei 866, que ele será um dos palestrantes no nosso fórum. E a própria tributação hoje que tem para as empresas do país. Então, é por isso que o doutor Ponte é um dos convidados. Teremos o Aires Brito, o ministro Aires Brito já confirmou presença. Vai falar sobre o que ele é muito... O Aires Brito vai falar sobre... Está sendo muito solicitado pelo brilho que teve ele vai falar sobre ética profissional e sobre a própria legislação. Exato, ele é um especialista. E temos também, temos palestras sobre o pré-sal, temos palestras sobre eólicos, sobre ferrovias, hidrovias, infraestrutura como um todo, a parte do Código Florestal. Daqui a pouco ele perguntar, então, por que não deslancham as construções de ferrovia, não é? E o transporte fluvial e essas coisas. São políticas de Uma governo, perguntinha antes, por que durante tanto tempo se desprezou a profissão do engenheiro, que não estimulava o surgimento de mais engenheiros, e hoje o Brasil precisa tanto de engenheiros? Essa pergunta, o Paulo que vai responder. Eu acho assim, Lazer, nós não temos planejamento público nesse país. Sim. Não existe políticas de planejamento público nesse país. Sim. E é isso que nós precisamos, no nosso entendimento, também defender, porque a questão de formação profissional... são várias situações. Eu vou passar então já para o presidente Sinduscom, o engenheiro Paulo Garcia, já começando por esse lado aí. Por que se descuidou tanto com a formação de engenheiros que hoje são tão necessários? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite a todos. O Brasil passou um período de estagnação, um grande período de estagnação. Tivemos a década perdida, etc. E isto, nós paramos as construções. Para te dar um exemplo, em ano 2001, 2002, nós tínhamos como empregos na construção civil aqui no estado do Rio Grande do Sul algo como 70 mil homens. Hoje nós temos 155 mil homens, ou seja, houve um crescimento da economia brasileira e isso se reflete nas construções em geral. Né? Mas me preocupa quando nós dizemos que a engenharia é tão necessária, e é necessária nessa obra, porque de repente nós podemos trazê-los de Cuba também, né? Nós temos essa oportunidade. Estão desejando? Não, quem sabe? Já tem notícias aí sobre isso aí, depois podemos falar sobre isso aí. Se nós não precisarmos pagar as leis sociais, as obrigações, etc., quem sabe é uma boa oportunidade, né? Tem um projeto no Senado que, inclusive, abre a porteira, como a gente diz aqui no Rio Grande. Temos que estar atentos sobre isso, também vamos discutir isso. Qual é o setor da engenharia? O Paulo Garcia é especialista na construção civil. Isso. Mas, afora, qual é o setor da engenharia mais carente de profissionais? Não, eu te diria que é toda a área de construção, tanto de infraestrutura como de construção civil. Quando nós falamos de engenheiros, nós levamos quantos anos para formar um engenheiro? 8 anos? 5 anos de faculdade, mas no mínimo 3 anos de experiência, né? É muito tempo para formar um engenheiro. Nós aqui no Brasil disparamos o PAC, o Minha Casa Minha Vida, financiamentos habitacionais à disposição de 5, 6 anos para cá. Né? Ou seja, hoje as universidades, as faculdades, esses meninos estão passando nos vestibulares e estão entrando na faculdade. Há 15 anos atrás sobrava vaga na engenharia. E hoje tem empresas que buscam. Há um ano atrás eu me lembro de ter lido uma reportagem na revista Exame, em que a Vale do Rio Doce estava buscando na USP e na Unicamp
estagiários de engenharia, porque tinha carência lá em cima, no norte e nordeste, desses profissionais. Sem dúvida. Inclusive veio profissionais da Espanha, vieram profissionais de Portugal, profissionais brasileiros que estavam trabalhando fora do Brasil, retornaram para a engenharia. Se resolveu o problema na forma possível, né? Mas estamos produzindo. Bom, vamos ouvir também o Silon Rosa Neto, que é presidente do Fórum de Infraestrutura das Entidades de Engenharia. E lembrando aos mais novos, porque os mais velhos lembram, Silon Rosa Neto é neto de um ex-governador do Estado. Tanto o neto como o avô, montenegrinos. E eu me lembro, como montenegrino adotivo que sou, quanto se falava em Montenegro, tem nome de rua, tenho muitas lembranças de Silon Rosa, que foi governador do Rio Grande, foi interventor, na verdade, nos anos de 46 a 48. Então aqui está o neto de um governador do Estado. Boa noite, engenheiro Silon Rosa Neto. Boa noite, Lazier, boa noite, colegas de mesa. Eu gostaria de falar um pouquinho, Lazier, sobre essa questão dos profissionais também, antes de entrar aqui na questão do fórum e dessa união que a gente construiu das entidades aqui no Rio Grande do Sul, porque, na verdade, eu entendo que a engenharia perdeu seu protagonismo na Constituição de 88. Quando a engenharia estava num momento muito deprimido, o Brasil construiu uma Constituição, o setor tecnológico até então opinava e decidia uma série de coisas, e de lá para cá nós perdemos esse protagonismo. Isso não foi sentido durante um determinado período porque o Brasil não estava investindo. Então, aquela tua pergunta, por que a gente descuidou, é porque não tinha investimento. No momento que o Brasil começou a investir de novo, começou a surgir a necessidade de engenheiros e de uma renovação dos engenheiros. E aí se procura e tem poucos. E tem poucos. E não é só uma questão de formação, é uma questão de experiência também. Então, na verdade, se tu pegares as empresas que nós atuamos aqui, todas essas empresas são formadoras de profissionais. Então, as empresas, elas investem pesadamente na formação de profissionais, e aí, Lazier, é que entra uma questão que o Brasil teria que tomar uma decisão, e é uma decisão política. Primeiro, aquilo que o Capone falou, nós não temos uma política sistêmica de planejamento. Então, as empresas não conseguem preservar os seus quadros porque não existe um processo de continuidade desses investimentos, eles são descontinuados, especialmente na área de infraestrutura, porque a gente faz muita política com infraestrutura e não tem uma política de infraestrutura. Nós precisamos construir no país uma política de infraestrutura, porque qualquer investimento de infraestrutura, ele transcende governos, ele tem no mínimo 20 anos de vida útil. Então nós precisamos ter uma política sistêmica de planejamento, que o investimento, quando ele começa, ele é levado até o fim, e obviamente que tu tem que ter um processo de qualificação disto. E também aí existe uma opção política que o país está fazendo de não qualificar a engenharia, porque nós estamos fazendo alguns processos, especialmente na área de infraestrutura, com pregões eletrônicos, sem maior exigência de qualificação, e isso acaba determinando que as empresas quase migrem para a informalidade, quando nós teríamos que fazer exatamente o caminho inverso. Nós teríamos que investir para que as empresas, os profissionais se qualificassem, para que nós pudéssemos, com uma política de longo prazo, realmente construir a política de infraestrutura que o Brasil precisa, ou seja, os sistemas de infraestrutura que o Brasil precisa. E eu faria até uma proposta mais ambiciosa. Eu entendo que a infraestrutura deveria ser, nesse momento, uma política anticíclica. Porque o Brasil precisa investir, essa questão de basear o desenvolvimento no consumo, ela está quase esgotada, e o investimento, ele é uma necessidade. E o investimento em infraestrutura, ele permeia pela sociedade, porque todos concordam que o Brasil é carente em infraestrutura. Então, um investimento nessa área, como política anticíclica, ele seria muito interessante para o desenvolvimento do país, na nossa opinião. E há algum sinal nesse sentido já ou não? Olha, o governo tem o processo de concessões nas ruas. Na rua existe uma ideia de investimento dentro do PAC, aí vai entrar o motivo da minha palestra lá no evento nacional, que é a questão dos entraves à implantação da infraestrutura compatível. Por quê? Porque hoje, especialmente o investimento público, ele funciona como uma empresa que tivesse 80% do seu custo administrativo e 20% do custo de produção. Por quê? Porque aquele engenheiro de um órgão como o DAER, como o DENIT, ou como a Corsã, como qualquer outro, ele está lá sozinho para levar adiante o sucesso de um investimento na sua companhia, e ele tem uma estrutura de controle em cima dele que é muito maior, melhor remunerada, mais qualificada que ele, dizendo para ele não fazer.
Então nós estamos vivendo essa realidade. Então o nosso entendimento e a luta do Fórum é nesse sentido, é por qualificar a engenharia, para que a gente volte a fazer engenharia no país, mas também se invista em engenharia nos valores compatíveis com a necessidade do país e com a qualificação da engenharia. E aí entra aquilo que o Paulo falou, entra a questão da baixa remuneração, e aí baixa remuneração implica em baixa qualificação, e com isso nós acabamos perdendo oportunidades históricas. Os engenheiros são mal remunerados. São mal remunerados. Mas isso os engenheiros do serviço público. O serviço público do privado também. Também. É. Porque, Lazier, se tu faz uma concorrência de um sistema, digamos, de grande importância por pregão eletrônico, onde só o que importa é o menor preço, sim, é óbvio que tu vai chegar no limite, como a gente diz na engenharia, tu vai chegar num ponto que se torna sustentável. E, na verdade, o nosso compromisso profissional é construir o processo de desenvolvimento sustentável do país. Esse é o nosso compromisso. E esse compromisso nós estamos tendo dificuldade de cumprir, porque nós temos políticas que vão de encontro e não ao encontro dessa necessidade. Perfeito. Fala de camarote o engenheiro Luiz Roberto Andrade Ponte, que já foi deputado federal, já atua num dos governos da República, engenheiro atuante, dono de empresa de engenharia, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e vou ficar por aqui para não usar todo o tempo do programa citando seus títulos. Boa noite. Boa noite. Eu só não tenho esse último aí, que você citou. Quem sabe lançou um candidato. Lazier lançasse o candidato. É presidente do candidato. Não é presidente do Conselho? Perdão. Você, né? Falou em CREA. Perdão. É que eu estou aqui atrapalhado com a minha vai criar um problema aí na lançando o doutor Ponte candidato. Senhoras e senhores, retiro, apague-se o que falei antes. Luiz Roberto Andrade Ponte, integrante do Conselho da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Agora vamos lá. O essencial, mais ou menos, já foi dito aqui. Eu queria reforçar o essencial nas linhas mestras. Inclusive terminou com essa questão da remuneração. Para você ter uma ideia do país que nós vivemos, um engenheiro aqui do DAE, com essa vida que não chega a R$3.000 o salário. Que vergonha, né? Um advogado entra com um salário base de R$17.000. Você precisa dizer por que não tem engenheiro? Os engenheiros se enquadram entre os técnicos científicos? Técnico científico está lá. É uma coisa. Como é que você pode imaginar? Você pensa que um advogado sabe mais do que engenheiro? Não sabe outras coisas. O engenheiro sabe outras coisas. Se eu lhe asseguro, são cursos puxados, que exigem matemática. Então, e a raiz, o Paulo e os colegas já disseram, até uma certa época o Brasil viveu um boom de crescimento. A partir de um certo momento, por falta de recursos, seja lá o que for, nós começamos a dirigir os recursos retirados da sociedade para as despesas administrativas e de pessoal, essa coisa toda. O Rio Grande do Sul chegou a gastar 90% da sua arrecadação para pagar folha de salário. Os funcionários públicos não têm culpa disso, não são eles, foi quem foi inchando a máquina. Agora, se você não tem obra para fazer, que são as obras de engenharia, você não tem demanda. Quando nós entramos na faculdade de engenharia, o pessoal do meu tempo, era 20 candidatos por uma vaga, era uma coisa fantástica. Que ano era aquilo? 1951 foi o vestibular. Sim. Então depois chegou, você se referiu aí, chegou a ter faculdade que não completava os quadros. Pelo salário miserável e não tinha demanda, porque não tinha obra. Sim. O problema de ter continuidade de obra não é porque precisa ter obra para engenheiro. É porque a sociedade precisa de obra. Não existe nada que a sociedade na época do precise. regime militar, quando se construiu ali tinha uma demanda. Ali começou. Ali tinha uma demanda. Depois parou. O governo Fernando Henrique mesmo foi um de paralisação total. Na área habitacional, que tinha se montado um sistema com grande construção habitacional, que foi o BNH. Sim. O BNH realmente criou, com a deformação, problema da correção monetária e uma inflação galopante, acabou meio que criando dificuldade, inviabilizando, então extinguiu-se o BNH e não foi criado um mecanismo. Agora foi retomado. Com Minha Casa Minha Vida não é o BNH, mas é um sistema que permite-se construir habitação para quem não pode pagar com os recursos próprios sem subsídio, que são os pobres, que a carência de habitação é exatamente nessa área. A classe média é atendida aí na disputa de mercado, é o mercado mais disputado, mais livre que existe é a habitação.
Não tem possibilidade de ter cartelização, porque as coisas, os imóveis não são iguais, não dá 2 apartamentos iguais. No mesmo prédio, um dá para o sol, o outro dá para o outro lado. Então a disputa pelo gosto, pelo prazer, é a coisa mais libertária que existe em matéria de comércio, é a produção habitacional. Agora, na infraestrutura, você não tem recursos para aplicar, mas não tem porque levou para outro lado, porque não deu importância. Não há hospital sem engenharia, não há escola sem engenharia. Nós estamos num prédio de engenharia, você sai ali na rua, aqui lá tem engenharia, todo lugar que você vai. As próprias máquinas que estão nos filmando tudo aqui, tudo engenharia. Aliás, o engenheiro é preparado muito para não só para esse raciocínio cartesiano, ele é vocacionado pela lógica, pela racionalidade, tanto que nas indústrias, mesmo aqueles que não têm o trabalho direto do engenheiro, a coisa mais procurada são engenheiros para as funções administrativas de planejamento geral. Então o que nós precisamos é compreender que não é para os engenheiros terem emprego que interessa as obras, é porque sem as obras a sociedade está carente de tudo. Você não tem estrada, encarece tudo, não se compete. O Brasil não tem competitividade mais com nada. Você vê que agora estão trazendo os médicos argentinos, estava vendo agora, vão ganhar o dobro do que ganham na Argentina. Sim. Porque você subiu o salário de alguns, cuja demanda era muito grande, mas o engenheiro, a demanda está crescente, um pouco crescente, mas ainda o nível de implantação, o Rio Grande do Sul tem capacidade de investir 0. Está fazendo um investimentozinho agora por conta de um empréstimo que foi tomado, sobretudo do BNDES. Exato. Se não tem dinheiro, não leva para a obra, não tem as obras de infraestrutura, a habitação não existia, agora existe. E esse esforço para dar continuidade, você não pode descontinuar, nós chegamos a ter aqui, e temos ainda grande cima de engenharia, porque foram disputar o mercado externo. São players imensos aí no mercado de tudo. Essas grandes empresas, Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc., são empresas de topo de linha. Nós ainda temos empresas, mas desmanchamos muitas empresas de projetos. E aí vem o problema maior, que é a grande carência, que se fala pouco nisso. Não se planeja e não é só isso, não se faz projeto das coisas. E aí o governo quer acelerar a execução da sua obra, quando arruma o dinheirinho, começa a fazer uns projetos, semi-projetos, totalmente desqualificados, e que é a causa maior de todo o atraso, de todo o desmanteiro, da demanda judicial nas licitações. Você pensa que é por causa de lei, não é nada? Projetos vagabundos, não se obedece nada, entendeu? E querem depois... Deixa um pouco para daqui a pouco mais, porque já nos deu aqui uma conferência muito boa, hein? Já se percebeu o quanto será promissor esse pronunciamento do Dr. Ponte lá no evento. Vai ser em Gramado, né? Gramado. Dr. Ponte palestra na terça-feira, né? Dr. Ponte, 14 horas. Teremos... Um auditório lotado, seguramente. Sem dúvida nenhuma. Então... A princípio, falta de investimentos por falta de recursos públicos, baixos salários e falta de projetos. Razões principais desta deficiência de engenheiros no Brasil. É a primeira a avaliação e conclusão que tiramos aqui no Conversas Cruzadas de hoje, que decidiu fazer um levantamento sobre a profissão da engenharia hoje, em função até deste congresso. É um congresso, é um seminário, é um fórum? Semana Engenharia e CNP, Congresso Nacional de Profissionais. Durante toda a semana que vem? Toda semana. Inicia a abertura na segunda, sim. Terça e quarta encerra a Semana Engenharia. Quinta começa o CNP. Onde? Não, vai ser no Centro de Eventos Serra Parque. Que é o grande, é o maior grande que tem lá, imenso. Temos mais de 3 mil inscritos de todo o país já. O ambiente lá comporta. Já passamos os 3 mil hoje, viu, Lazer? Nós gaúchos estamos orgulhosos disso, porque foi muito disputado a Semana Engenharia. Sim. São Paulo e Paraná queria trazer. Aí numa articulação política, viu, doutor Ponte? Nós temos a articulação política também, nós conseguimos trazer o Rio Grande. E ainda tem espaço para novas inscrições? Tem espaço, sim, estamos, a inscrição até o dia durante o evento. Muito bem, deixa eu fazer um primeiro intervalo. O nosso telespectador pode continuar opinando sobre o tema proposto de hoje. Ele é menos de debate, né? De pouco contraditório e de mais convergências. Mas estamos lidando aqui, falamos muito aqui com políticos, tratamos muito sobre administração pública, muito sobre medicina, mas sobre engenharia pouco nós também temos falado aqui, hein? Falamos muito sobre saúde e educação, e engenharia pouco.
Nós estamos presentes em engenharia em todos os sistemas aí. Exatamente. Não existe nada disso sem engenharia. E tudo, exatamente. Como disse o Dr. Ponte. As câmeras que estão aqui dependem de engenheiro, esse prédio aqui, essa iluminação aqui depende de engenharia, o nosso transporte para casa daqui a pouco depende de engenheiros mecânicos. O mundo não existiria sem engenheiros, como é hoje, né? Bom, então vou começar o próximo bloco com o engenheiro Silon Rosa Neto, dando uma opinião também sobre a engenharia no Rio Grande do Sul, que é algo que interessa a todo mundo. Em que setores nós estamos precisando mais de engenheiros aqui no estado? Voltamos.